boa tarde para você. Escolas fechadas e crianças estudando em casa. A pandemia da Covid-19 pegou todos de surpresa e mudou a rotina das famílias. Como o ano letivo começou antes da pandemia, muitos pais já tinham fechado o contrato com o transporte escolar. E agora, a pergunta que fica é o que fazer com o serviço suspenso? A renegociação de contrato é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquiva pedido de apreensão de celular de Jair Bolsonaro. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, toma posse hoje como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Desde 2017, o ministro ocupava o cargo de substituto do tribunal. E ainda, Conselho Nacional de Justiça autoriza a retomada dos trabalhos presenciais do Poder Judiciário a partir do dia 15 de junho. Os presidentes dos tribunais devem seguir ainda orientações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República e negou o pedido de 3 partidos políticos para apreender o celular do presidente da República, Jair Bolsonaro. O caso foi arquivado. Celso de Mello é relator do inquérito no Supremo que investiga a suposta interferência política de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Os partidos Democrático Trabalhista, Socialista Brasileiro e Verde pediam a apreensão do celular do presidente e de outras pessoas, entre elas o filho dele, Carlos Bolsonaro, para realização de perícia. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que a legislação processual não contempla a legitimação de terceiros para a postulação de medidas apuratórias sujeitas à reserva de jurisdição relativas a supostos crimes de ação penal pública e que, tratando-se de investigação em face de autoridades titulares de foro de prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, cabe ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito, bem como a indicação de diligências investigativas. Ao arquivar o pedido de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, o decano da Corte lembrou as manifestações do governo antes mesmo de haver decisão. No despacho, o ministro Celso de Mello ressaltou as consequências de descumprimento de uma ordem judicial. O ministro afirmou que contestar decisões judiciais por meio de recursos ou de instrumentos processuais idôneos, sim. Desrespeitá-las por ato de puro arbítrio ou de expedientes marginais, jamais. Celso de Mello afirmou ainda que o ato de insubordinação ao cumprimento de uma decisão judicial monocrática ou colegiada, por envolver o descumprimento de uma ordem emanada do Poder Judiciário, traduz gesto de frontal transgressão à autoridade da própria Constituição da República e que é tão grave a inexecução de decisão judicial por qualquer dos poderes da República ou por qualquer cidadão que, tratando-se do chefe de Estado, essa conduta presidencial configura crime de responsabilidade. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou nota rebatendo as alegações falsas de que estaria negando o acesso a informações do chamado inquérito das fake news. A investigação apura ofensas e ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal, ao Estado de Direito e à democracia. Na nota, o ministro afirma que, diferentemente do que vem sendo alegado, foi autorizado o efetivo e integral conhecimento dos autos a todos os investigados, com a obrigação de que eles mantenham o sigilo das investigações. E o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, decidiu que parte da carga horária de professores do ensino básico deve ser dedicada às atividades extraclasse. O estado de Santa Catarina questionava no Supremo decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que reconheceu o direito de uma professora de receber o piso salarial da categoria e utilizar 1/3 da carga horária de trabalho para tarefas fora da sala de aula. A decisão havia sido tomada com base em lei federal que limita os trabalhos com os estudantes em 2/3 da jornada. Ao recorrer, o estado de Santa Catarina alegou que medidas ligadas à educação devem ser tomadas pelo Poder Executivo, sem interferência do Judiciário. No STF, no entanto, a maioria dos ministros entendeu que a legislação de âmbito federal
deve ser cumprida também por estados e municípios. O Ministério Público Federal se manifestou contra recurso apresentado pela defesa do ex-deputado Eduardo Cunha no inquérito que investiga a denúncia de que ele teria comprado votos para se eleger presidente da Câmara. Segundo a acusação feita por executivos da JF, o ex-deputado teria distribuído 30 milhões de reais para que os colegas apoiassem a candidatura dele à presidência da Casa em 2014. Em agravo regimental, a defesa de Eduardo Cunha argumentou que a suposta compra de votos com recursos de Caixa 2 deveria ser processada e julgada pela Justiça Eleitoral. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que as acusações não se referem a pagamento de propina em campanhas políticas, mas sim uma eleição para a presidência da Câmara. Portanto, o caso deve seguir no Supremo Tribunal Federal. Justiça de São Paulo determinou que o governo do estado garanta visitas virtuais a presos. As informações quem tem é a repórter Viviane Novaes. A juíza Paula Fernanda Navarro deferiu em parte o pedido de liminar da Defensoria Pública de São Paulo, que sugeriu a instalação de telefones e também de visitas virtuais nos presídios do estado. A magistrada não definiu como deve ser a visita aos presos. Segundo a juíza, cabe ao poder público avaliar as medidas mais adequadas para os presídios do estado, porque cada local conta com uma estrutura própria de funcionários e equipamentos. O governo do estado recebeu o prazo de 5 dias para estabelecer as formas de comunicação. E você vai ver a seguir a situação do transporte escolar em tempos de pandemia. Eu volto já. Justiça é uma busca de equilíbrio, né? Harmonia entre todas as partes envolvidas. Basicamente seria isso, uma forma de tratar todos de uma forma equilibrada, dando a cada um aquilo que realmente necessita. O Conselho Nacional de Justiça autorizou a retomada dos trabalhos presenciais do Poder Judiciário a partir do dia 15 de junho. Mas tribunais devem ser rígidos nas regras de combate e prevenção ao coronavírus. A volta, segundo a resolução do CNJ, só pode ocorrer se forem confirmadas condições sanitárias de atendimento à saúde pública e deve ocorrer de forma gradual. Os presidentes dos tribunais devem seguir ainda orientações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além de consultar entidades como o Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública. Cada unidade do Poder Judiciário tem 10 dias para elaborar regras específicas de biossegurança. Devem ser garantidos ainda equipamentos de proteção individual como álcool em gel e máscaras. E vai ser necessário um plano de limpeza e desinfecção dos ambientes. Servidores, estagiários e colaboradores do grupo de risco devem permanecer em regime de teletrabalho. O documento foi assinado pelo presidente do Conselho e do STF, ministro Dias Toffoli. Mesmo com o retorno dos trabalhos presenciais, o ministro Dias Toffoli recomenda que o atendimento virtual seja mantido. Na primeira etapa da retomada, estão autorizadas audiências de réus presos, de menores em conflito com a lei e de crianças e adolescentes em situação de acolhimento e sessões do Tribunal do Júri. O cumprimento de mandados judiciais também está liberado, desde que cumpridas as regras de distanciamento social. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou liminar contra limitação do saque do FGTS em razão da pandemia. O entendimento é que a intervenção do Poder Judiciário numa política pública pensada pelo Executivo e em análise pelo Legislativo poderia causar prejuízo ao fundo gestor e ocasionar danos econômicos imprevisíveis. Os dois partidos políticos encaminharam as ações questionando a medida provisória que estabeleceu o limite de saque de R$ 1.045 do Fundo de Garantia durante a pandemia. Também pediram que trabalhadores de todo o país pudessem fazer os saques do FGTS. Entre os argumentos apresentados pelo PT, o estado de calamidade declarado por causa da pandemia e uma previsão na lei do FGTS. Já o PSB pedia liberação prioritária de até R$ 6.200,
para quem recebe 2 salários mínimos, pessoas com doenças crônicas e gestantes. De acordo com o Ministério da Economia, mais de 60 milhões de trabalhadores vão se beneficiar com a MP 946 e que cerca de 30 milhões poderão sacar todo o saldo, por ser inferior a um salário mínimo. O ministro Gilmar Mendes entendeu que uma decisão favorável aos partidos poderia causar danos econômicos e prejuízos à gestão do Fundo de Garantia. As 2 ações ainda vão ser julgadas no plenário do STF. Qual é a situação do transporte escolar em tempos de pandemia? A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça elaborou uma nota técnica sobre os direitos dos consumidores que contrataram serviços nesse período de isolamento social. Há 3 meses, a van do tio Romão passa o dia assim, estacionada na frente da casa dele. Sem aulas nas escolas do Distrito Federal por causa da pandemia do novo coronavírus, ele não tem como trabalhar. E o pagamento das mensalidades dos contratos antigos tem entrado cada vez menos. Quando começou a pandemia, nós fomos o primeiro a parar. Então, quando os pais começaram a contactar com a respeito das mensalidades que surgiu na televisão, eu fui desde o desconto de 30% a 50%. No qual 70% dos pais me pagaram. No mês de abril, só 50% me pagaram. E no mês de maio, só 3 pessoas me pagaram a mensalidade. O sindicato da categoria orienta: é melhor renegociar os contratos. Os descontos podem variar entre 30% e 50% enquanto durar a quarentena. Mas nem isso tem sido suficiente. Os motoristas da capital do país continuam amargando a crise. Hoje o transporte escolar está numa situação de calamidade pública. Não só aqui em Brasília, mas no Brasil. Muitos companheiros passando muita dificuldade. Com relação àqueles companheiros que acreditaram de mudança do governo esse ano que ia melhorar, muitos trocaram seus veículos, entraram no financiamento e estão passando por dificuldade junto aos bancos devido ao pedido de prorrogação. Alguns conseguiram, outros não. Quando consegue, os bancos ainda estão jogando uma taxa de juros muito alta em cima dessas parcelas para ser prorrogada. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça orienta que motoristas e pais de alunos conversem. Neste momento, o pagamento proporcional pelos dias de serviços prestados e a redução de mensalidade são as medidas mais recomendadas. Romper o contrato só em último caso, porque quando tudo voltar ao normal, pode ser difícil recontratar. Foi o que a Marília fez. Enquanto os 3 filhos cumprem o isolamento social, ela optou por continuar com o serviço de transporte. A gente, como servidor público, tem possibilidade do teletrabalho, tem renda fixa, então achou que era mais justo manter esse contrato e que eles também têm compromissos, Então, o dono da empresa propôs uma redução na mensalidade, proporcional aos custos que eles não estão tendo. Aí a gente achou que foi uma boa solução para ambos os lados. Bom, e para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a doutora Juliana Domingues, que já está conosco aqui na tela. Doutora Juliana, boa tarde, muito obrigada por nos atender. Boa tarde. Bom, nós acompanhamos na reportagem que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, elaborou um estudo sobre essa questão envolvendo a categoria e também principalmente os consumidores. O que a senhora destaca desse relatório? Bem, com a necessidade do isolamento social, como forma de redução da transmissão do novo coronavírus, todos nós sabemos que foram adotadas medidas de quarentena pelos governos estaduais, municipais e pelo próprio Distrito Federal. Essas medidas, elas acabaram impondo limitações ao funcionamento de estabelecimentos de ensino. E com isso, nós tivemos alguns efeitos nos contratos também envolvendo o transporte escolar. Então, a finalidade da nota técnica foi tratar dos direitos dos consumidores que contrataram o serviço de transporte escolar para os seus dependentes, e que tiveram serviços suspensos. Nós preparamos essa nota técnica também motivada por diversos PROCONs estaduais e municipais que ficaram com dúvidas sobre os procedimentos que deveriam adotar nesses casos, e especialmente quanto à obrigatoriedade ou não de manutenção do pagamento das mensalidades relativas ao transporte escolar.
Nós acompanhamos na reportagem também a Marília, que é servidora pública, ela tem 3 filhos, então a gente imagina que o valor seja bem alto, né, em relação a 3 crianças. Bom, a Marília resolveu continuar pagando, porque, claro, essa negociação é importantíssima, porque os motoristas também, os donos de transporte escolar, eles também têm as suas demandas, as suas contas, né? Esse acordo, esse bom senso é fundamental nessa hora? Olha, com absoluta certeza. É muito importante que o consumidor entenda que essa prestação de serviço, ela não está acontecendo não por um ato de vontade do prestador, né, mas para atender a determinações que são das autoridades competentes, da própria administração pública. O peroeiro, né, aquele que faz o transporte escolar, ele com certeza queria ofertar o serviço. Então, é uma situação atípica de força maior que nem o prestador de serviço deveria suportar sozinho o ônus dos prejuízos, nem o consumidor, né, com todos os danos que são originados aí de inadimplemento contratual. Nesse caso, nós temos um caso típico de força maior, que nós chamamos, né? Então, idealmente, as situações financeiras e sociais das partes contratantes devem ser consideradas, e foi o caso da reportagem, né? A mãe, ela não teve o seu salário afetado e ela buscou um acordo e manter esse contrato em vigência. Essa negociação é muito importante, por isso que nós recomendamos o diálogo, a busca de um acordo entre as partes, visando atender aos interesses de ambos os contratantes, já que muitas escolas ainda farão reposição parcial de algumas aulas e muitos pais farão uso do transporte escolar. Doutora Juliana, esse contrato, então, a senhora falou de força maior, né? Os contratos, geralmente, eles já contemplam essa cláusula ou o contrato perde a validade automaticamente em virtude da pandemia? É claro que a gente sabe que há uma adaptação de todas as áreas, inclusive do direito do consumidor, do Poder Judiciário, uma flexibilização em torno dessa excepcionalidade. Mas, então, o contrato que eu assinei lá no início do ano, ele não tem validade? Não, ainda que os contratos, eles podem ser de diversas formas, né? E quando nós avaliamos o contrato de transporte escolar, alguns, inclusive, não são nem muito formalizados. A questão é que isso já está no nosso Código Civil, então é uma situação que isso se aplicaria de qualquer forma, tá? Então, nós temos alguns desafios nesses contratos que são inerentes ao tipo de serviço, porque nesse caso, nós não teremos a reposição integral, né? Após o término da pandemia, tanto pela redução dos dias letivos, quanto também pela substituição das aulas presenciais pelas online, nós teremos uma diminuição do número de viagens às instituições de ensino. E nós temos também situações em que os pais perderam o emprego, né, ou estão sem trabalhar. Então, quando o consumidor puder optar por manter os pagamentos dos fornecedores, ele pode solicitar a geração de um crédito para uma utilização futura, ele pode solicitar o abatimento ou a compensação desses valores numas mensalidades futuras, e ele também pode pedir descontos proporcionais aos dias em que o serviço não foi efetivamente prestado, né, negociando uma compensação. O que nós entendemos é que descontos também podem ser pleiteados com base na diminuição dos gastos com combustíveis sobre as mensalidades a vencer, mas sempre lembrando ao consumidor que se todos pararem de pagar esse prestador de serviço, ele certamente vai começar a atuar em outro segmento. E pode ser que depois nós voltemos à normalidade e esse pai não vai encontrar mais o prestador de serviço. É bom também tocar nesse assunto, muito bom a gente finalizar a entrevista com essa reflexão, né? E para evitar a judicialização, o diálogo, a mediação, a troca de ideias é sempre muito importante nesse momento. Conversei com a doutora Juliana Domingues, muito obrigada, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos. E você vai ver no próximo bloco o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, toma posse hoje como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Os detalhes em instantes. Poder organizar o Estado, organizar a sociedade e dar à sociedade direitos iguais a todos. Numa reunião com presidentes de tribunais regionais eleitorais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele falou sobre a possibilidade de adiamento das eleições municipais.
O encontro foi virtual. Do próprio gabinete, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, conversou com presidentes dos tribunais regionais eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal. O ministro destacou a possibilidade real de adiamento das eleições municipais, ainda que por algumas semanas. Sobre o assunto, ele tem conversado com alguns especialistas antes de levar o tema ao Congresso Nacional. Discutimos as perspectivas para as eleições, o risco de ser inevitável o adiamento, ainda não se bateu o martelo, até porque essa é uma decisão do Congresso. Ainda assim, o nosso propósito firme é de realizar as eleições ainda este ano e, consequentemente, evitar qualquer tipo de prorrogação de mandato. O presidente do TSE também ressaltou a necessidade de que todos os envolvidos nas eleições usem equipamentos de proteção. Trouxe ao debate as medidas de precaução que nós precisaremos adotar para a proteção dos mesários e para a proteção dos eleitores, que vão desde ampla distribuição de máscaras e de álcool gel. A nossa ideia aqui no TSE é ir à iniciativa privada e pedir a doação desse material. Também para minimizar o risco de contágio aos eleitores e aos profissionais que trabalham durante as eleições, o ministro Luiz Roberto Barroso estuda dispensar o uso da biometria. Ele também destacou a necessidade de os TREs reforçarem a manutenção das máquinas que serão usadas no pleito. Pedir com muita ênfase que os procedimentos de manutenção preventiva das urnas, mesmo durante a pandemia, com os cuidados necessários e evitando aglomeração, fossem adotados esses procedimentos para que tudo esteja pronto para realizarmos as eleições na data em que os técnicos e a política e os médicos todos convergirmos de que é possível realizar eleições com segurança para todo o Brasil. O Partido Novo apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral pedido de renúncia ao fundo eleitoral. O dinheiro renunciado volta ao Caixa do Tesouro Nacional, ficando disponível para ações do governo. O TSE recebeu 2 bilhões de reais do fundo eleitoral, que serão repassados aos partidos políticos. Esses recursos deverão ser usados no financiamento das campanhas dos candidatos a prefeitos e vereadores. Pelo menos 30% devem ser destinados às candidaturas femininas. E o Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje, às 6 horas da tarde, a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes. Ela vai acontecer por meio de videoconferência por causa da pandemia do novo coronavírus. O ministro Alexandre de Moraes toma posse hoje como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Desde 2017, o ministro ocupava o cargo de substituto do tribunal. A vaga surgiu pelo término do mandato da ministra Rosa Weber. A Corte do TSE é composta por 7 integrantes. 3 ministros são eleitos entre os membros do STF. Um deles é o ministro Alexandre de Moraes. 2 ministros são eleitos entre os membros do STJ e 2 pelo presidente da República, escolhidos entre 6 advogados indicados pelo STF. Para cada ministro efetivo, é eleito um substituto. Todos são designados para um biênio. A cerimônia será transmitida pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pelo Twitter. Lembrando que você também pode acompanhar a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes aqui pela TV Justiça. E confira agora a trajetória do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes tem 51 anos e é natural de São Paulo, capital. É formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, e é doutor em Direito do Estado e livre docência em Direito Constitucional. Autor de diversas obras jurídicas, Moraes ocupou as secretarias de Justiça e Defesa da Cidadania e de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em maio de 2016, assumiu o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Em março de 2017, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Lembrando que mais notícias do Poder Judiciário você acompanha às 5h30 da tarde. Hoje, às 5h30, no Jornal da Justiça, segunda edição. Hoje é 1 hora mais cedo, por causa da transmissão de posse do ministro Alexandre de Moraes lá no TSE. Eu te convido a assistir por aqui. Uma excelente tarde para você. Até amanhã.